O vento gemia como uma alma penada através das frestas da cabana, um lamento agudo que se cravava nos ossos de Elara. Cada rajada fazia a estrutura precária estremecer, ameaçando derrubar as paredes de madeira apodrecida que eram a sua única proteção contra a fúria da serra. Lá fora, o mundo era um borrão de cinza e branco, o prenúncio de uma neve que prometia sepultar a paisagem e, com ela, a última centelha da sua esperança. O frio não era apenas exterior, era uma geada que se instalara na sua alma desde que enterrara Samuel, há 2 meses. Agora, esse frio tinha um companheiro cruel, a dor. Uma sinfonia de dores latejava por todo o seu corpo, um mapa de hematomas deixado pelas mãos de Jonas, o seu cunhado. Mãos que deveriam ter oferecido consolo, mas que só conheciam a linguagem da ganância e da força bruta. Ela estava encolhida num monte de trapos no chão de terra batida, o seu ventre proeminente, abrigando a única coisa boa que lhe restava no mundo, era um alvo vulnerável. Tentou mover-se, empurrar-se para uma posição sentada, mas um gemido escapou-lhe dos lábios gretados. A sua anca gritou em protesto, e as costelas pareceram rasgar a pele por dentro. Jonas tinha apontapeado ali, repetidamente, depois de a ter atirado ao chão. Esta terra era do meu irmão, rosnara ele, o seu hálito a cheirar aguardente barata. Não é para ti nem para o bastardo que carregas, a mentira era tão vil que nem sequer tivera forças para refutar. A criança era de Samuel. A terra era a sua herança. Mas a verdade era uma moeda fraca contra a brutalidade de um homem como Jonas. Ele partirá a porta ao sair, deixando-a exposta aos elementos e à sua própria miséria. As lágrimas que deveriam vir estavam congeladas algures no fundo do seu peito. Restava apenas um desespero oco, uma rendição silenciosa. O fogo na lareira de pedra era apenas um montinho de brasas moribundas, e a pilha de lenha estava quase no fim. Não conseguiria ir buscar mais. Não conseguia sequer pôr-se de pé. O seu olhar vagueou pela penumbra da cabana, fixando-se no berço tosco que Samuel tinha esculpido com as suas próprias mãos, nas semanas antes da febre o ter levado. Uma promessa de futuro que agora parecia uma cruel peça de museu de uma vida que nunca chegaria a ser. O bebê mexeu-se dentro dela, uma ondulação suave, ignorante do perigo que os rodeava. Um soluço seco e doloroso sacudiu o corpo de Elara. Tinha de sobreviver. Por ele. Por ela. Mas como? O uivo do vento deu-lhe a única resposta que o universo parecia oferecer, um vazio desolador. Foi então que uma sombra bloqueou a abertura escancarada da porta. Era maciça, preenchendo o vão e mergulhando a cabana numa escuridão quase total. Elara prendeu a respiração, o coração a martelar contra as costelas feridas. Jonas. Ele tinha voltado para terminar o que começara. O pânico, gelado e agudo, percorreu-a, mais cortante que o próprio vento. Fechou os olhos, preparando-se para o impacto, para a dor final. Mas nada aconteceu. O silêncio estendeu-se, quebrado apenas pelo seu respirar ofegante e pelo assobio da tempestade que se aproximava. Lentamente, ousou abrir os olhos. A figura ainda lá estava, imóvel. Não era Jonas. Este homem era mais alto, mais corpulento, a sua silhueta recortada contra a luz pálida do crepúsculo. Vestia peles grosseiras e o seu cabelo, longo e escuro, estava emaranhado pelo vento. Um homem da montanha. Um dos selvagens sobre os quais as pessoas da aldeia contavam histórias assustadoras à volta da lareira. Caçadores solitários, mais feras do que homens, que viviam para além das fronteiras da civilização. O medo não diminuiu, apenas mudou de forma. De uma ameaça conhecida para o terror do desconhecido. O homem deu um passo para dentro, o chão de madeira a render sob o seu peso. Os seus olhos, escuros e penetrantes sob sobrancelhas espessas, varreram o interior miserável da cabana. Passaram pelo fogo moribundo, pelo berço vazio, e finalmente pousaram nela, num monte de dor e desespero em que se tornará. Não havia expressão no seu rosto, apenas uma quietude observadora, como a de um predador a avaliar a sua presa. Ele viu os hematomas que lhe manchavam o rosto, a forma como ela se encolhia, a porta partida. A sua atenção moveu-se da porta para ela e de volta para a porta, e uma compreensão pareceu assentar nas suas feições rudes.
Elara tentou arrastar-se para trás, um movimento patético que apenas lhe arrancou outro gemido de dor. O homem ergueu uma mão, um gesto que não era nem ameaçador nem tranquilizador, apenas um pedido de pausa. Ele deu mais um passo e ajoelhou-se a uma distância respeitosa. O seu olhar era intenso, mas não cruel. Havia nele uma gravidade, uma seriedade que parecia tão antiga como as próprias montanhas. Ele apontou para o seu rosto com o queixo. Ele fez isto, a sua voz era um barítono grave e rouco, como o rolar de pedras num leito de rio seco. Era a primeira voz humana que ouvia para além da de Jonas e do eco da sua própria dor. Elara não conseguiu responder. Apenas um aceno de cabeça quase imperceptível. A vergonha e o medo misturaram-se, sufocando-a. O homem não disse mais nada. Levantou-se, saiu por momentos e regressou com um feixe de lenha nos braços, que depositou silenciosamente junto à lareira. Com movimentos eficientes e econômicos, avivou as brasas, acrescentou pequenos galhos e depois touros maiores. Em poucos minutos, um fogo robusto crepitava, projetando sombras dançantes e uma onda de calor bem-vinda que pareceu tocar a sua pele como uma carícia. Depois, pegou no balde de água vazio e voltou a sair, regressando com ele cheio de água fresca do riacho. Colocou-o ao seu alcance. Ações. Tudo eram ações. Simples, diretas, necessárias. Ele voltou a ajoelhar-se. "Consegues levantar-te?" perguntou ele, a sua voz ainda com aquele timbre grave. A pergunta era um desafio à sua própria fraqueza. A dignidade, ou o que restava dela, exigia que tentasse. Assentiu de novo, a mandíbula tensa. Com um esforço hercúleo, apoiou os cotovelos no chão, tentando erguer o tronco. Uma dor lancinante atravessou-a da anca à espinha, ofuscando a sua visão com pontos negros. Um grito agudo rasgou-lhe a garganta e ela desabou de novo sobre os trapos, a tremer incontrolavelmente, as lágrimas a correrem finalmente, quentes e amargas, pelo seu rosto ferido. Estava demasiado magoada para se levantar. Demasiado quebrada para lutar. A constatação atingiu-a com a força de um golpe físico. Estava presa. O homem da montanha observou o seu fracasso em silêncio. O seu rosto continuava impenetrável, mas algo na sua postura mudou. Havia uma decisão ali, uma resolução formada naquele instante. Ele aproximou-se, e Elara encolheu-se instintivamente, o seu corpo a recordar a dor da proximidade de um homem. Mas as suas mãos, quando a tocaram, não eram brutais. Eram grandes e calejadas, sim, mas surpreendentemente cuidadosas. Uma mão deslizou para baixo das suas costas, a outra para baixo dos seus joelhos. E então, com uma força que parecia não exigir esforço algum, ele levantou-a do chão. Elara prendeu um soluço, o seu corpo tenso de antecipação à dor, mas ele segurava-a de uma forma que distribuía o seu peso, que parecia proteger os seus membros feridos. Ela estava nos seus braços, o seu rosto a poucos centímetros do seu peito coberto de peles. O cheiro dele era a terra, a pinho e a neve, o cheiro limpo e selvagem da montanha. Olhou para o seu rosto, para a mandíbula firme coberta por uma barba escura, para os olhos que agora a fitavam com uma intensidade feroz e protetora. Foi nesse momento, suspensa entre a dor e o medo, que ele falou de novo. As palavras não foram um sussurro, mas uma declaração, uma promessa forjada no frio daquela serra. "Ninguém te fará mal outra vez." E, pela primeira vez em meses, Elara acreditou. Nos braços daquele estranho selvagem, enquanto a tempestade finalmente rebentava lá fora, ela fechou os olhos e deixou que a escuridão a levasse, não uma escuridão de desespero, mas de exaustão e de uma frágil, incipiente, confiança. Ele carregou-a para fora da cabana arruinada, para o abraço cortante do vento e da neve que começava a cair. Elara enterrou o rosto no seu peito, buscando calor e proteção contra a fúria dos elementos. O homem, que ela viria a conhecer como Silas, movia-se com uma segurança impressionante através do terreno acidentado, os seus passos firmes e seguros onde qualquer outro teria tropeçado. Ele conhecia aquele lugar não como um visitante, mas como parte dele. O caminho era íngreme, mas ele não vacilou, o seu corpo um escudo robusto contra um mundo hostil.
A sua cabana ficava mais acima na encosta, aninhada entre rochas antigas e pinheiros imponentes que a protegiam do pior do vento. Era pequena, mas sólida, construída com troncos grossos e bem encaixados, a chaminé de pedra expelir uma coluna de fumo pálido para o céu cinzento. Parecia ter crescido da própria montanha. Ao entrar, o calor envolveu-a de imediato, um calor denso e seco que cheirava a madeira de pinho a queimar e a ervas secas. O interior era espartano, mas imaculadamente limpo e ordenado. Uma grande lareira dominava uma parede, o seu fogo a arder forte e constante. Havia uma mesa de madeira maciça, 2 cadeiras, prateleiras com frascos e potes de barro, e, num canto, uma cama coberta com um monte de peles de urso e de veado. Silas atravessou o espaço e depositou-a gentilmente sobre a cama de peles. A suavidade e o calor eram um luxo tão avassalador que Elara quase chorou de alívio. Ele afastou-se, dando-lhe espaço, e começou a mexer numa panela que fervia sobre o fogo. O aroma de um caldo rico encheu o ar, fazendo seu estômago vazio contrair-se dolorosamente. Ela observou-o em silêncio, o seu medo a dar lugar a uma curiosidade cautelosa. Os seus movimentos eram deliberados, sem um único gesto desperdiçado. Ele era um homem que vivia em harmonia com a necessidade, não com o desejo. Ele trouxe-lhe uma caneca de madeira com o caldo fumegante. Era espesso, com pedaços de carne de veado e raízes. Ele não disse nada, apenas estendeu-lhe. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneca. Vendo isso, Silas sentou-se na beira da cama, pegou na caneca e levou-a aos lábios dela. Elara hesitou por um instante, o seu instinto de sobrevivência a lutar contra a sua vulnerabilidade. Mas o olhar dele era paciente, neutro. Ela abriu a boca e bebeu um gole. O líquido quente desceu pela sua garganta, espalhando calor pelo seu corpo gelado. Era a coisa mais deliciosa que alguma vez provara. Ele alimentou-a assim, em silêncio, até a caneca ficar vazia. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina silenciosa. Silas cuidava dela com uma dedicação prática e desprovida de sentimentalismo. De manhã, ele saía para verificar as suas armadilhas ou para caçar, deixando sempre lenha suficiente para manter o fogo vivo e comida ao seu alcance. Regressava ao fim da tarde, o seu corpo coberto de neve, trazendo consigo um coelho, um par de pássaros ou, por vezes, nada. Ele nunca se queixava. A vida era uma questão de aceitar o que a montanha oferecia. Ele limpava as suas feridas com uma infusão de ervas que ardia, mas que parecia acelerar a cura. As suas mãos, habituadas a esfolar animais e a rachar lenha, eram de uma delicadeza inesperada quando aplicavam a pomada nos seus hematomas. Elara passava a maior parte do tempo na cama, a dormir um sono profundo e reparador, algo que não conhecia há meses. Quando estava acordada, observava a forma como ele remendava as suas roupas de pele com uma agulha de osso e fio de tendão, os seus dedos grandes a moverem-se com uma precisão surpreendente. Observava-o afiar a sua faca de caça, a pedra raspar na lâmina num ritmo hipnótico. Ele raramente falava, e quando fazia, era para fazer uma pergunta prática. Tens dor? Precisas de água? Elara respondia com um simples sim ou não. A comunicação deles era feita de gestos, de olhares, de ações. A confiança, para Elara, não era uma decisão, mas uma erosão lenta do medo. Aconteceu gradualmente, como a neve a derreter na primavera. Aconteceu quando ela acordou à meio da noite de um pesadelo, a gritar o nome de Samuel, e encontrou Silas sentado na cadeira junto ao fogo, a vigiá-la, a sua presença uma âncora sólida na escuridão. Ele não disse nada, apenas manteve o seu posto até ela se acalmar e voltar a adormecer. Aconteceu quando ele lhe trouxe um pequeno pássaro de madeira que tinha esculpido, as suas asas delicadas e a sua forma perfeita. Deixou-o na mesa de cabeceira sem uma palavra e saiu. Era um presente, uma oferta silenciosa de beleza no meio da sua dor. À medida que os seus hematomas se desvaneciam, transformando-se de negros e roxos em amarelos e verdes doentios, a sua força começou a regressar. Um dia, enquanto Silas estava fora, ela conseguiu sentar-se sozinha. No dia seguinte, pôs-se de pé, apoiando-se na parede, as pernas a tremer, mas a aguentar o seu peso. A pequena vitória encheu-a de uma determinação feroz.
Começou a fazer pequenas coisas. Dobrou as peles da cama. Varrer o chão com um ramo de pinheiro. Quando Silas regressou e viu o chão varrido, parou à porta por um momento. O seu olhar encontrou o dela, e ele deu um aceno de cabeça quase imperceptível. Foi o maior elogio que ela poderia ter recebido. Uma noite, enquanto a neve caía pesadamente lá fora, envolvendo a cabana num silêncio profundo, ela estava sentada junto ao fogo, a remendar uma das suas próprias blusas rasgadas. Silas estava do outro lado da lareira, a limpar a sua espingarda. O silêncio entre eles já não era tenso ou estranho, era confortável, partilhado. O meu marido, Samuel, começou Elara, a sua própria voz a surpreendê-la na quietude. Ele construiu a nossa cabana. E o berço? Silas parou o que estava a fazer e olhou para ela. Esperou. Ele era um bom homem, continuou ela, as palavras a saírem num fluxo hesitante. Sempre a sorrir. A febre levou-o tão depressa. Jonas. O irmão dele. Ele nunca gostou de mim. Disse que eu lhe roubei o irmão, e depois a terra, as lágrimas brotaram-lhe nos olhos, mas desta vez não eram de desespero. Eram de luto, de uma tristeza limpa. Ele disse que o bebê não era de Samuel. O nó na mandíbula de Silas tornou-se mais pronunciado. A sua mão apertou a espingarda com força. Ele não disse as palavras fáceis de consolo. Não disse eu lamento ou vai ficar tudo bem. Em vez disso, disse algo mais fundamental. Ele estava enganado. Eram apenas 3 palavras, mas continham um mundo de validação. Ele acreditava nela. Sem provas, sem perguntas. A sua crença era tão sólida como a montanha em que viviam. Naquela noite, Elara sentiu o último resquício do gelo à volta do seu coração derreter. Ela não estava apenas a ser abrigada, estava a ser protegida. E, pela primeira vez, sentiu-se em casa. A tranquilidade da sua existência isolada foi estilhaçada semanas mais tarde, num dia em que o sol brilhava fracamente sobre a neve, fazendo-a cintilar como um campo de diamantes. Elara, agora visivelmente mais grávida e mais forte, estava a ajudar Silas a esticar uma pele de veado numa armação de madeira do lado de fora da cabana. O ar estava gelado, mas parado. Foi nesse silêncio que ouviram o som. O rende de botas na neve, o som de alguém a lutar para subir a encosta. Silas ficou imediatamente imóvel, a cabeça erguida, a escutar como um veado a farejar o perigo. O seu corpo ficou tenso, e ele colocou-se subitilmente entre Elara e a direção do som. Elara sentiu o seu próprio sangue gelar. Ela conhecia aquele som. A forma desajeitada e pesada de andar. Jonas. Ele apareceu por entre as árvores, o seu rosto vermelho do esforço e da raiva. Estava mais magro, mais desleixado, mas os seus olhos pequenos e cruéis ardiam com a mesma malevolência. Ao ver Elara, de pé e aparentemente bem, um sorriso de escárnio torceu-lhe os lábios. Então foi aqui que te escondeste, sua rameira. Aconchegada com um selvagem, o seu olhar desdenhoso passou por Silas, avaliando-o e descartando-o como um obstáculo menor. Acabou a brincadeira. Tu vens comigo. Essa terra é minha por direito. Elara recuou um passo, a mão a ir instintivamente para o seu ventre. O velho medo, o pânico visceral, ameaçou engoli-la. Mas então ela olhou para Silas. Ele não se tinha movido. Estava plantado no chão como um carvalho antigo, a sua presença uma muralha silenciosa. Ele não olhou para Jonas. Os seus olhos estavam fixos em Elara, e nesse olhar ela viu a promessa que ele lhe fizera, repetida sem som. Ninguém te fará mal outra vez. Essa promessa silenciosa foi a centelha que acendeu a sua própria força. A mulher que Jonas tinha deixado para morrer no chão frio da sua cabana já não existia. No seu lugar estava alguém que tinha sobrevivido, que tinha sido cuidada, que tinha encontrado um respeito por si mesma no silêncio de um homem bom. Não, disse Elara. A sua voz não tremeu. Foi clara e firme, cortando o ar gelado. Jonas riu-se, um som desagradável. Não? Tu não tens escolha. Essa criança pertence à minha família. Ele deu um passo em frente, a mão a dirigir-se para o braço dela. Silas moveu-se. Não foi um movimento rápido ou agressivo.
Foi um simples deslocamento lateral, fluido e inevitável como uma avalanche. O seu corpo bloqueou completamente o caminho de Jonas. Ele ainda não tinha dito uma palavra, mas a sua imobilidade era mais ameaçadora do que qualquer grito. Tinha quase uma cabeça a mais que Jonas e era muito mais largo. A sua quietude era da montanha antes de um desabamento de rochas, pesada, carregada de um poder imenso e contido. Jonas parou, a sua bravata a vacilar perante aquele muro de carne e osso. Sai do meu caminho, selvagem. Isto não é da tua conta. Finalmente, Silas falou. A sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas carregava o peso do granito. Vá-se embora. Ela vem comigo, insistiu Jonas, a sua voz a subir uma oitava. Ela fica, respondeu Silas, o seu olhar nunca a deixara o de Jonas. Esta é a casa dela agora. Ele fez uma pausa, e o ar pareceu ficar mais frio. E tu não és bem-vindo aqui. Jonas olhou de Silas para Elara, que agora estava ao lado de Silas, não atrás dele. Viu a resolução no rosto dela, a ausência de medo. Viu a força inabalável no homem que a protegia. Ele estava em desvantagem, longe de qualquer ajuda, num território que pertencia claramente ao outro homem. A sua raiva lutou contra o seu instinto de autopreservação. Por um momento, pareceu que ele iria atacar, que a sua fúria irracional iria superar a lógica. Mas depois, o olhar de Silas endureceu ainda mais, e pela primeira vez, Jonas pareceu compreender verdadeiramente o tipo de homem que tinha à sua frente. Este não era um agricultor ou um aldeão. Este era um predador de topo no seu próprio habitat, e Jonas era um intruso. Com uma praga sibilada, Jonas cuspiu para a neve. Deu um passo atrás, depois outro. Isto não acaba aqui, rosnou ele, mas as suas palavras soaram ocas, a ameaça de um cão a recuar com o rabo entre as pernas. Ele virou-se e desceu a encosta, a sua retirada tão desajeitada e ruidosa como a sua chegada. Elara e Silas ficaram a observá-lo até ele desaparecer por entre as árvores. O silêncio regressou, mais profundo e significativo do que antes. Elara soltou uma respiração que não sabia que estava a prender. O seu corpo tremia, não de medo, mas da adrenalina que se dissipava. Olhou para Silas, para o seu perfil forte contra o céu de inverno. Ele virou-se para ela, o seu rosto a suavizar-se da máscara de granito que tinha usado. Os seus olhos examinaram-na, à procura de qualquer sinal de angústia. Ela estendeu a mão e, hesitando apenas por um segundo, pousou-a no seu antebraço coberto de pele. O músculo por baixo estava tenso como uma rocha. Obrigada, sussurrou ela. Silas cobriu a mão dela com a sua palma grande e quente a envolver os seus dedos. Ele não disse de nada ou não foi nada. Apenas acenou com a cabeça, o seu olhar a dizer tudo. Eu prometi. Naquela noite, depois de a porta estar trancada e o fogo arder alto, Elara sentiu o seu bebê mexer-se, uma forte e saudável patada. Ela sorriu, um sorriso genuíno e sem nuvens que lhe chegou aos olhos. Silas, sentado do outro lado da lareira, a esculpir outro pedaço de madeira, viu o sorriso. E, pela primeira vez, Elara viu-o sorrir também. Não era um sorriso rasgado, apenas uma ligeira curvatura dos seus lábios, mas iluminou o seu rosto rude, revelando uma bondade que ela já sabia que estava lá. A neve caía lá fora, um cobertor branco e purificador sobre o mundo. A cabana estava quente e segura. O perigo tinha sido enfrentado e vencido, não com violência, mas com uma força silenciosa e uma lealdade inabalável. Elara olhou para o fogo, para o homem que se tornará o seu guardião, e para o futuro que se agitava dentro dela. Ela tinha perdido tudo, tinha sido quebrada e deixada para morrer. Mas nas profundezas do seu desespero, encontrara uma resiliência que não sabia que possuía. E na solidão da montanha, encontrara não apenas um salvador, mas um parceiro. Um lar não era feito de 4 paredes, percebeu ela, mas da segurança que se encontra noutra alma. E ali, no coração da selva implacável, ao lado daquele homem silencioso da montanha, ela estava, finalmente, em casa.